não é o passo, o que importa mesmo é a palestra, então a gente vai aprender um pouco mais, fazer a nossa reforma íntima. O passo é mais um complemento desse tratamento. Lembrando a vocês, a gente vive de doações. Então aqui na Casa do Caminho a gente aceita doações de roupas, sapatos, coisas usadas para a gente revender no bazar, e aí o dinheiro a gente reverte aqui para casa para poder pagar água, luz, aluguel, as nossas contas. E a gente aceita também doações de alimentos, porque a gente faz a cesta básica e a gente ajuda umas 40 famílias, se eu não estou enganada. E a gente sempre precisa de alguma coisinha, 1 quilinho de sal, 1 quilinho de feijão, o que vocês puderem ajudar. Não precisa ser grandes quantidades, às vezes só falta ali um pacote de bolacha para a gente fechar uma cesta básica, tá? A gente tem a caixinha de vibrações ali fora, vocês podem colocar o nome das pessoas para quem vocês querem mandar as vibrações. Só colocar se é encarnado ou desencarnado. O pessoal da live pode pôr nos comentários também. E aí a mesma coisa, põe o nome das pessoas e se é encarnado ou desencarnado. A gente reforça a necessidade do estudo aqui na casa, tá? A gente salienta muito essa parte. O estudo é fundamental para o nosso aprimoramento. As nossas turmas desse ano já estão fechadas, mas vocês podem ir estudando por livros. A gente tem a biblioteca aqui na frente, a livraria. Então, comprem um livro, vão estudando. E ano que vem, quero todo mundo matriculado nos cursos, por favor. O Evangelho do Lar também faz parte do nosso tratamento. Eu acho que todo mundo aqui que já conhece de rostinho faz o Evangelho no Lar. Quem não faz, a gente tem um folhetinho com as instruções do Evangelho. E eu acho que eram só esses os recados. A rifa, a gente ainda tem a rifa desse quadro aqui na parede, é R$10. Também o valor que a gente conseguir vai ser revertido aqui para casa. Mas é uma parceria. A evangelização. A evangelização, por isso que eu gosto dela, tá vendo? Ela sabe o recado melhor que eu. A gente tem também a evangelização infantil aos sábados para as criancinhas e adolescentes até 15 anos. Todo sábado de manhã, 8 horas, pode trazer filho, neto, sobrinho, vizinho, quem vocês conhecerem. Traz aqui para a evangelização, vão ter crianças da mesma idade e eles vão aprendendo a palavra de Jesus desde sempre, para evitar os erros que a gente faz quando adulto, né, gente? Por favor. Aprender desde sempre. Mais alguma coisa, Sarita? Mais alguma coisa, Sarita, todo mundo? Não? Tá bom, obrigada. Então, todo mundo agora fechando os nossos olhos, nos conectando a Deus, a Jesus, agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui, para mais um aprendizado. Possamos, durante essa palestra, manter os corações tranquilos e as mentes abertas para absorver o ensinamento de Cristo da melhor maneira possível e assim aplicá-lo em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Pode me chamar. Tá bom, desculpa, gente, é mais caro. Vou chamar a nossa palestrante, a Rosana, que vai dar a nossa palestra da noite do livro Linha de Luz. Tá bom assim, senhora? Muito obrigada. De nada. Ai, gente. Muito bom brincar, né? Descontrair. É muito gostoso. Boa noite mais uma vez. Muito feliz por vocês estarem aqui com a gente mais uma vez. É muito gostoso isso, esse carinho. Carinho tanto com vocês e com a gente também, né? Esse carinho de estar aqui nesse dia. Então a gente vai hoje falar mais uma vez ainda do Linha de Luz. Nós já chegamos, passamos um pouquinho da metade, olha só. Né? Que foi psicografado pelo Chico Xavier e o Espírito é o Emmanuel. E a lição de hoje é uma lição muito legal também. É a lição 98, a prece recompõe. O que será, né, quem vai falar sobre isso? Então a gente vê lá no Atos, capítulo 3, versículo 31, que está assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Então vamos entender, né, o que será, né, que lá no Atos dos Apóstolos eles quiseram dizer isso para a gente. Então Emmanuel, como sempre, vem dar essa orientaçãozinha, né, para a gente entender um pouco melhor. Então ele começa assim: na construção de simples casa de pedra, há que despender longo esforço para ajustar ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem.
Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando um leito seguro à base forte. Instrumentos variados movimentam-se metódicos no trabalho renovador. Assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual. Então, o que ele quer dizer isso? Quando a gente vai construir alguma coisa, a gente não tem que começar do alicerce, às vezes não é nem do alicerce. Primeiro, dependendo do terreno, você tem que arrumar o terreno todo, né? Aí você faz o desenho do alicerce, daí faz o alicerce ali e vai construindo gradativamente, tudo organizadinho. Dá trabalho, né? Você fazer uma construção, né? Que nem deu um exemplo aqui da casa. Não é assim, põe o tijolo aí de qualquer jeito, a casa levanta. Não é assim. Precisa ter uma boa base, precisa ter uma boa estrutura. Muitas vezes você tem que construir colunas, não é simplesmente levantar a parede, né? Eu sei desses detalhes porque meu pai que construía as nossas casas e a gente era servente de pedreiro. Então a gente sabe, né? Aí depois vai para laje, como é laje, né? Então a gente vai construindo e não é uma coisa assim tão simples, tão fácil. Exige dedicação, exige trabalho, né? Exige o nosso esforço para que aquilo saia. E ele vem falar que assim também é na esfera de cogitação de ordem espiritual. Então a gente tem que trabalhar também o nosso lado espiritual, não só o lado material, né? Aí ele vem falar aqui para a gente. Na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. E é verdade, né? Sempre quando a gente está passando por algum problema, alguma dificuldade, normalmente, ali no nosso meio mesmo familiar, né? A gente lembra, tem que lembrar o quê? Poxa, eu vou me recolher, vou fazer minha oração, vou pedir ajuda, né? Para eu conseguir lidar com aquela situação. Porque muitas vezes a gente não consegue. Mas a gente tem uma mania, né? A gente só procura Deus quando a gente está passando por algum problema. Não é verdade? Quando a gente está com alguma dificuldade. A gente passou por alguma coisa que a gente não tem como resolver. Aí, primeira coisa, a gente entra em desespero. Normal. Depois a gente para para pensar. Aí a gente recorre a Deus. Né? A gente recorre a Deus. Não é uma coisa fácil da gente lidar com essa situação no nosso dia a dia. Que nem a Rebeca falou da importância do Evangelho no lar. O Evangelho no lar é que, através da oração, a gente se liga a Deus e pede proteção para o nosso lar, para aquelas pessoas que moram ali. Né? Meu esposo, minha esposa, meus filhos, meus pais, às vezes moram ainda ali com as pessoas. Então, pedir essa proteção. E qual é o elo de ligação? É justamente a oração. Como a gente está fazendo aqui, a gente não lê um trechinho aqui do Evangelho e não está falando sobre ele, é a mesma coisa o nosso Evangelho no lar. Você vai ler lá um trechinho do Evangelho e vai comentar aquilo. E assim o nosso lar vai se fortalecendo, vai sendo protegido. E a gente fica obrigatoriamente, uma vez por semana, você para você fazer o Evangelho, para você orar. Né? Você faz uma oração para a abertura do Evangelho. Depois você lê o Evangelho e comenta. Né? Então, depois no final, a gente faz uma oração para encerramento daquele Evangelho. Então, a gente se obriga, pelo menos uma vez por semana, a fazer isso. O ideal seria se tornar um hábito na vida da gente. Não só pedir, mas o agradecer.
Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Que o meu dia seja tranquilo. Ah, tem alguma oração já pronta? Temos várias orações já prontas, né? Só que qual é a nossa oração? Qual é a nossa prece? É uma conversa com Deus, é uma união com Deus. A oração é isso, é a nossa ligação com o nosso Pai, é Deus. E é uma conversa, não precisa ter, sabe, palavras bonitas, palavras difíceis. Não, uma conversa. Como a gente está tendo aqui, conversa com Deus. Ele é nosso Pai. Conversa com Ele, abre o coração. Agradece, primeiramente. A gente pede. A gente precisa de ajuda para viver nesse plano. A gente precisa de ajuda para poder nos tornarmos espíritos melhores. Né? Porque o que é eterno na gente? O nosso espírito. Que quando a gente está aqui encarnado, a gente chama de alma. Mas o nosso espírito, sem isso daqui, ele volta para o plano espiritual. Então eu preciso cuidar dele também. E como é que eu cuido dele? Através da oração, eu procurando ser um ser humano melhor. Então é importante a gente fazer essa oração. É a nossa ligação com Deus. Tem lugar? Tem horário? Não. Não é lugar específico. Ah, você tem que ir na igreja, você tem que ir na casa do caminho para rezar para Deus. Não. Você tem que se trancar num quarto para rezar para Deus. Não. É bom você estar num lugar tranquilo, né? Você relaxa, você se prepara para conversar com Deus, sem ninguém interferir. Legal. Mas a gente pode rezar a qualquer momento. Quando a gente está dentro do ônibus, por exemplo. Você está sentadinho lá, né? Olhando a paisagem. Você não pode fazer uma oração? Que o meu dia seja tranquilo, que essa viagem seja tranquila, que eu consiga dar o meu melhor no meu trabalho no dia de hoje, que todo mundo, que abençoe todo mundo que está nesse ônibus junto comigo. Você está ali parado mesmo, tem que esperar chegar no outro ponto, né, onde você vai descer, então faz uma oração. Você dá uma desligada do barulho em volta, você consegue fazer essa oração. Né? Você está no trânsito, por exemplo. Até andando na rua, gente. Até andando na rua você consegue fazer uma oração. Que vai estar, sabe, tudo tranquilo, obrigado, né, por essa oportunidade que eu estou tendo. Fica conversando com Deus. Conversa com Ele como se você estivesse conversando com o seu melhor amigo do mundo, porque Ele é verdadeiro amigo. Né? Então conversa com Ele como se conversa com o melhor amigo. E assim a gente vai levando a vida. Então, oportunidade para a gente orar, a gente tem. Né? E aqui fala, recompõe. Te dá uma... Te estrutura, reestrutura. Se reconectar com Deus, te dá a tranquilidade, te dá a serenidade. É importante, a gente precisa disso. Porque às vezes a gente olha o mundo à nossa volta, está uma loucura tão grande, que a gente precisa, sabe? Esse minutinho de serenidade. E a gente desliga o botão se conectando com Deus, com Jesus. Né? A oração é aqui mesmo. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. E é verdade. Né? Quem é o Espírito? O nosso Espírito. Então, realmente é divino essa ligação que você tem. Essa conversa verdadeira. Que é você com Deus. Né? É você com Ele. Então, você realmente se coloca ali inteiramente. Porque Ele sabe da nossa capacidade, Ele sabe das nossas virtudes e Ele sabe dos nossos defeitos. Então a gente não precisa esconder nada dele, não. Não adianta.
A gente pode até se enganar, mas ele só vai ficar olhando assim. Então a gente pode ser verdadeiramente a gente. Não está legal? Está com raiva? Conversa com Deus. Está com mágoa? Conversa com Deus. Está alegre? Conversa com Deus. É bom essa união. E a gente vai se fortalecendo na nossa fé cada vez mais. Aí quando acontecer alguma coisa, a gente vai, oh Deus, você me abandonou. Que a primeira coisa é a revolta. Daí a gente se fortalecendo na fé, na oração, e a oração fortalecendo a nossa fé, a gente pula essa parte. Tudo acontece porque é necessário que assim seja. Por mais que doa. É necessário que assim seja. Não cai uma folha de uma árvore sem que ele tenha ciência. Então ele sabe das nossas necessidades, mas eu tenho que falar. Ele sabe das nossas dificuldades, ele sabe das nossas alegrias, das nossas tristezas, ele sabe de tudo. E ele sabe o momento certo. É a gente que tem que entregar na mão dele, seja o que for. Eu queria, mas que seja feita a sua vontade. Porque ele sabe o momento certo. A gente não, a gente é imediatista. A gente quer palute. Né? Então isso é trabalhado como uma casa. Você vai devagarinho, desde o terreno, até você fazer o alicerce, até construir a casa. A oração para fortalecer a nossa fé é a mesma coisa. É um trabalho que a gente tem que fazer diariamente. Senão, né? A gente só lembra muitas vezes da existência de Deus quando a gente está em dificuldade. Então, que a gente comece a ser um hábito na vida da gente. Abrir o olho de manhã, obrigado a Deus pelo dia de hoje. Vida que segue, não precisa muita conversa, não. Né? Só você agradecendo, depois à noite, antes de dormir, obrigada, Senhor, pelo meu dia. Peço a sua bênção, me abençoe essa noite de sono, abençoe toda a minha família que está ali naquele momento. Daí e dorme. Você conversou com Deus, você fez uma oração, você se ligou a Ele. No momento que a gente se liga a Deus, a gente eleva a nossa vibração, a nossa energia, e isso é muito bom. Quando a gente faz uma oração, parece que a gente tirou assim, não sei quantas toneladas das costas. A gente se sente tão bem, tão livre. Parece que aquele conforto, aquele carinho está no coração quando a gente termina de orar. Então é muito bom. A gente só faz bem para a gente mesmo, né? Então vamos, né? Ter esse carinho com a gente, né? Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas invariavelmente é prodigioso poder espiritual comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa que o Pai nos convoca. Então a gente pode conversar com Deus sobre qualquer assunto. A gente pode nos colocar nas mãos de Deus em qualquer situação. Ele vai nos fortalecer e Ele vai dar o caminho para a gente. Ele vai nos direcionar. Ele vai nos dar força. Ele vai nos dar conforto. Principalmente quando a gente passa por momentos difíceis. Ele vai dar o conforto. Está doendo? Está doendo. Mas eu sei que Deus está no comando. Me dá força porque está doendo no meu coração. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua força. E você vai receber. Então, em qualquer situação. Não tem, sabe, aquele lá, eu tenho que rezar o Pai Nosso toda vez que eu fizer uma oração. A oração é o Pai Nosso? Também. Mas a oração é toda a conversa que você tem com Deus, você e Ele. É a oração. Você agradecendo, você pedindo uma direção, um conforto por uma dor que você está sentindo. Conversa.
Não precisa fazer exatamente uma oração. Tem a oração do Pai Nosso, que foi Ele que deixou para a gente, que tem tudo que a gente precisa. Quando a gente começar a entender melhor, né, como é que é o Pai Nosso, a gente vai conseguir entender. E no Pai Nosso está dizendo que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque a gente não sabe, né? A gente não sabe nem pedir. Já reparou que muitas vezes a gente pede coisas materiais? Será que a gente, né? Se a gente receber aquilo, será que neste momento vai ser legal para a gente? Então, tudo que eu fizer de melhor, tanto na minha vida quanto na vida do outro, tudo que for de meu merecimento vai ser me dado. Aí eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma forcinha, porque eu estou com vontade de fazer isso. Deus, está na tua mão. Seja feita a sua vontade. Né? Quero comprar um carro. Deus, tá aí, é um desejo que eu tenho. Está nas suas mãos. Quando for o momento certo, vai acontecer. Deixa na mão dele. Não é verdade? Então a gente tem que se colocar nessa posição. E com isso a gente vai se melhorando. A gente vai ficando mais, tendo uma tranquilidade maior, uma serenidade maior, uma alegria maior. A gente vai olhar as coisas à nossa volta e aquilo não vai nos assustar tanto. A gente não vai ficar indiferente não, tá, gente? Mas a gente vai conseguir enxergar de uma maneira diferente. Não com desespero, mas com entendimento, com misericórdia. O que eu posso fazer? Vou fazer uma oração. Posso fazer uma vibração a Deus? Envolva essa pessoa aí em muito amor. Que a pessoa está triste. Você está ajudando. Não é verdade? Então vamos lá. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lê e entende os propósitos. Os amigos desertam. Os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção de mais alto o lugar em que se demora com os seus. A única pessoa, vamos pôr nesses termos, que vai estar com você em qualquer momento da tua vida, é Deus e Jesus. Ele vai estar todo momento. A gente muitas vezes não percebe ele, mas ele está ali com a gente. É que nem ele fala aqui, muitas vezes até a própria família deixa a gente de lado. E é um momento que às vezes você está mais precisando. Né? É onde a gente reconhece os nossos verdadeiros amigos na dificuldade. É onde a gente realmente reconhece. É na nossa dificuldade. Tem um problema para ver. E aquele que a gente costuma brincar, precisa de algum dinheiro que seja. Some todo mundo. A grosso modo falando, é assim que funciona. E isso é em tudo na vida da gente. Enquanto você está ajudando as outras pessoas, né, nesse sentido, né, da gente pensar só no que eu posso ganhar, enquanto você está nesse propósito de estar auxiliando, você é o melhor amigo. A partir do momento que inverte o papel, quem está precisando é você, aí é que você vai ver. Quem estava só interessado ou quem é realmente o verdadeiro amigo. Então, quando a gente está ligado, né, que a gente fala ligado a Deus, ligado a Jesus, ligado a um plano superior, né, que nem nós temos os nossos amigos espirituais aqui trabalhando, quando você eleva o teu pensamento, você vai também elevando o teu entendimento, vai fortalecendo a sua fé, que é o que vai te dar forças para você continuar, por mais difícil que seja. Então, a oração tem que fazer parte do nosso dia a dia, para a gente conseguir se fortalecer. Para a gente, sabe,
as tropeçadas que a gente der, nem que a gente caia, a gente vai conseguir levantar. Então a gente precisa desse cuidado, desse carinho. A gente precisa disso, é muito importante. Né? Que nem fala aqui, né? A prece recompõe. Ela arruma tudo. Despencou, ela vai arrumando tudo. Para te levantar. Só que não dá para fazer isso sozinho. É a gente que tem que fazer. A gente tem que se fortalecer. Na dificuldade, eleva nosso pensamento. Pronto, a gente já recebe. O coraçãozinho já fica até mais confortável. O problema está lá. Mas o coração fica confortável, você olha e você já consegue enxergar de uma maneira diferente. Que é isso que a gente tem que aprender a fazer. Enxergar o mundo à nossa volta de uma maneira diferente. E procurar sempre o melhor. Para a gente aproveitar o aprendizado. A prece tecida de inquietações e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração tecida de harmonia, de confiança, é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. E é verdade. A gente precisa estar de serenidade, a gente não precisa de desespero. Às vezes no desespero, naquela coisa louca, você faz a oração, você não sabe nem o que você está falando. E o propósito da oração não é esse. O propósito da oração é te ligar a Deus e te dar essa tranquilidade, essa serenidade. Não o desespero. Porque no desespero, você não sabe nem o que você está falando. A gente já reparou quando a gente está com raiva? A gente fala um monte de coisa que muitas vezes, depois que a gente vai se dar conta do que falou, é a mesma coisa a oração. Você está com raiva, né? Você está inquieta, você está angustiada, você está revoltada, você vai fazer uma oração, você respira, tranquiliza, e aí você faz a oração. Você me dá calma que eu estou precisando nesse momento, fica quietinho. Sabe aquela história do Chico? Coloca a linha bem na boca e fica quietinho? E reflete. Sem engolir, acabei de engasgar, porque você está tão agitado. Então, calma. Respira, nem que você tenha que sair daquele ambiente que você está e vai para algum lugar. Entendeu? Respira e faz a oração, tranquiliza o coração, e quando você olhar, você já vai enxergar de maneira diferente. Né? E vou encerrar aqui com uma frase, né, mais um ensinamento, lógico, né, de Chico. Às vezes, naquele minuto de oração, deixamos de tomar uma atitude precipitada, de proferir uma palavra agressiva, de permitir que a cólera nos induza a qualquer atitude infeliz. Então, vamos levar isso para a reflexão da nossa semana e vamos começar a fazer com que a oração, a prece, o agradecimento faça parte do nosso dia a dia. Quando você abre o olho, você já fala: obrigada, Senhor, que o meu dia seja abençoado. Não importa o que acontece no seu dia. Tenho certeza que você vai ter uma tranquilidade maior. E faça isso um hábito. Tá bom? E é isso. Obrigado, pessoal da live, por ter me ouvido. Tá? Um beijo no coração de cada um de vocês. Agora, eu vou pedir a ajudinha de vocês, que tem o pessoal da live aqui, né? E para a gente fazer as vibrações, eu passo a distância com eles. Então, que vocês também fiquem tranquilos, né? Tranquilidade, sereno, fiquem confortáveis, fechem os olhinhos. E assim, vamos vibrando muita paz, amor, envolvendo todo o nosso planeta. Vamos envolvendo, Pai, em amor,
esperança, fé e força de vontade, envolvendo cada ser do nosso planeta. Em especial, envolvendo todos os governantes do nosso planeta. Que eles sejam envolvidos e tocados no seu coração pelo teu amor e consigam fazer o melhor para um bem comum. Vibremos, em especial, muita paz, muita saúde para todos aqueles que se encontram doentes. Que cada um seja fortalecido na sua esperança e na sua força de vontade. Vibremos também, Pai, paz, serenidade para todos os idosos, todas as crianças, todos os moradores de rua, que cada um, Pai, sintam-se abraçados por Jesus e tranquilizados. Vibremos por todas as casas de oração, pela unificação de todas as religiões, pela expansão do Evangelho de Jesus por todos os lares, em especial pelo nosso lar, nossos familiares, nossos amigos e principalmente, Pai, aqueles que se julgam nossos inimigos. E pedimos uma vibração especial por todos aqueles que foram colocados nas vibrações, que cada um receba o teu abraço. E pedimos licença para vibrar por nós mesmos. Graças a Deus. E assim, envolvidos ainda nessa energia de amor, de paz e serenidade, vamos, nesse instante, abraçando o nosso querido Mestre Jesus, o nosso irmão querido. E vamos conversando com ele e pedindo que ele leve todas as nossas dores, as nossas mágoas, as nossas tristezas e coloque no lugar muito amor e tudo aquilo que eu esteja necessitando nesse momento para o meu equilíbrio físico, emocional, espiritual. E assim, com esse abraço, vamos agora agradecendo o nosso querido Mestre Jesus pelo seu carinho que teve para com a gente nesse momento, por esse abraço maravilhoso e abençoado. Pedimos também, Pai, que a tua presença, esse teu abraço, a gente consiga levar durante toda essa semana, sabendo e percebendo que sempre vai estar ali, do nosso lado. Mais uma vez, agradecemos ao nosso querido Mestre Jesus e a Deus, nosso amado Pai. Graças a Deus. Graças a Deus.